gente tem uma entrevista para fazer agora com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele já está aqui com a gente. Ele que declarou, é um dos tucanos históricos que declararam apoio ao ex-presidente Lula. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Boa tarde. E eu começo perguntando para o senhor a decisão de votar em Lula. Boa tarde, obrigado pelo convite, prazer em vê-los, prazer em estar aqui. A decisão é muito clara, a nossa decisão, que não foi só minha, foi de praticamente todos os ex-presidentes do PSDB, incluindo os nomes históricos do partido, como Fernando Henrique, como Serra e mais outros, em defesa da democracia. Não existe liberalismo, não existe política econômica, não existe liberdade sem democracia. Então, nós optamos, diante das circunstâncias, das duas alternativas, pela democracia. E a democracia, evidentemente, não é com o atual presidente, e sim com o candidato Lula. Senador, eu queria perguntar rapidamente sobre a situação aqui de São Paulo. O governador Rodrigo Garcia acabou dando o apoio ao presidente Bolsonaro. Eu queria a sua avaliação sobre essa movimentação aqui do atual governador do PSDB de São Paulo e também sobre o impacto disso no próprio PSDB nesse momento. Olha, primeiro, eu depois dessa campanha, acompanhando essa campanha, cada vez mais eu estou convencido que é muito importante a gente respeitar a opinião dos outros. E eu respeito a opinião e a posição do governador Rodrigo Garcia, mas ela é uma posição isolada dentro do partido. Como eu mostrei para você, aqueles que nós chamamos de PSDB tucano de raiz, todos, basicamente todos, estão formados na mesma posição, defendendo aquilo que é a história do PSDB. Lembrando que o PSDB nasceu do PMDB na luta contra a ditadura militar. E a democracia se tornou uma palavra sagrada para todos nós. E uma palavra sagrada para o partido. Então, aqueles que cresceram, começaram e evoluíram dentro do nosso pensamento social-democrata não divergem disso. Boa tarde. Eu vou perguntar do Ceará. No Ceará, o senhor se reaproximou do Ciro, apoiou um candidato do Ciro lá que foi derrotado, o Roberto Cláudio. Como é que fica a situação no Ceará? Essa aliança, até com o PT, vai se recompor? De que lado o senhor está? Não, eu continuo do lado do PSDB. Na verdade, no Ceará foi um caso diferente, porque lá o PT e o PDT do Ciro, o partido que o Ciro faz parte, formaram há 15, 20 anos uma aliança, e basicamente essa aliança foi contra mim, que era do PSDB. E governaram o Estado até agora. No entanto, eles romperam na última eleição, e nessa última eleição, a nossa opção foi por aquele que nós achávamos, e eu acho ainda, o melhor candidato, com mais condições, com mais credenciais, de continuar uma história que o Ceará tem hoje de boa governança. No entanto, foi derrotado. Isso não significa uma aliança automática nem com um, nem com outro. Significa uma posição que foi tomada agora e, evidentemente, o PSDB passa por um processo de reconstrução. No Ceará também. Acho que a transição passou, nós fizemos uma transição, essa transição passou e nós temos agora e temos todas as condições de reconstruir o partido. Isso que eu queria entender um pouquinho, senador, essas condições de reconstruir o partido. O PSDB apostava muito na vitória de Rodrigo Garcia como uma maneira de sobreviver. Agora a aposta principal é Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. O senhor acha que há espaço para o PSDB continuar existindo ou a tendência ao partido formar uma federação, se puder, que isso ainda está sendo estudado, né, pós-eleição, ou mesmo uma fusão com outra legenda?
Olha, Júlia, eu queria recolocar, era uma aposta do partido, evidente, era candidato do PSDB, o governador Rodrigo Garcia, mas não a principal. Por várias razões, não a principal. Era importantíssimo, porque, afinal de contas, nós estamos falando do governo de São Paulo. Mas eu tenho, pelo menos, 4 apostas que eu posso garantir para vocês que, se forem eleitos, farão parte de uma nova geração, não só de tucanos, mas uma nova geração de políticos que em nada têm a dever àqueles que fundaram o PSDB, por exemplo, Mário Covas, Fernando Henrique, Zé Richa, Franco Montoro. Nós temos uma liderança excepcional, nova em Pernambuco, que está concorrendo no segundo turno, que é a Raquel Lira. Quem tiver a oportunidade de conhecê-la ou entrevistá-la vão ficar encantados, tenho certeza, e será uma grande figura da política brasileira. Nós temos o Pedro Cunha Lima, por exemplo, que é candidato ao governo da Paraíba, que já é mais conhecido porque é deputado federal, presidente da Comissão de Educação, e um jovem excepcionalmente talentoso e de boa formação ética. Nós temos o Eduardo Leite, que já é conhecido demais de todos vocês, e tem o governador de Mato Grosso, e esse eu não conheço tão proximamente como os outros, mas tenho muita fé nele também. Mas esses 3 que eu falei, que eu conheço muito bem, acompanho desde o início, posso dizer a vocês que, em termos de qualidade de liderança, é uma mudança, é uma nova mentalidade da política brasileira. Senador, pela visão de quem declarou apoio a um candidato, mas que não está participando ativamente, ou que consegue olhar essa campanha um pouco com uma certa distância, como é que o senhor está vendo a evolução comparado com as eleições que a gente teve antes de 2018, o atual momento das redes? Queria ouvir a sua avaliação sobre essa eleição de 2022. É muito diferente, é uma eleição muito esquisita. Primeiro, porque é a consolidação de uma maneira absolutamente rígida, com 2 extremos, com características populistas dos 2 lados, com características de violência, de xingamentos na televisão, nas redes sociais, que eu nunca presenciei. Olha que eu tenho muitos anos rodados aí, e eu acho até deprimente, com poucas propostas para apresentar ao país. Eu estou acompanhando à distância, é evidente que eu estou torcendo naquilo que eu possa apoiar o Lula em defesa da democracia, eu farei. A Simone também, que foi nossa candidata, está fazendo mais ainda, está participando ativamente, mas eu não sou petista. Estou votando em Lula, mas não sou petista, e acredito que o Lula tem várias ideias que eu não concordo, e que o PSDB então não concordo, mas como eu coloquei para vocês, o que está valendo acima de tudo é a democracia. Senador Tasso Gereissati, muito obrigado pela sua participação aqui no Globo News+. Obrigado a vocês, obrigado.